Bom dia, tudo bem? E aí, gente, passando aqui para deixar uma oração e deixar uma palavrinha rapidinha para vocês, né? Porque, como vocês sabem, eu tô no meu alojamento aqui, adaptada, mas tá tudo bem, graças a Deus. E seguimos, né? Nós estamos lá em. Vou ler um versículo para vocês e vou ler uma parte do devocional e vou orar. Hoje vai ser rapidinho, tá bom? Prometo. Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Saia da adolescência espiritual. A definição clássica de adolescência é que é um período da vida humana que sucede à infância, começa com a puberdade e se caracteriza com uma série de mudanças corporais e psicológicas. Essa é a definição do dicionário Aurélio. A definição popular é aborrecente. É uma fase marcada pela urgência da individualidade, muitas vezes marcadas com rebeldia. O adolescente quer ser livre e tomar as suas próprias decisões. A independência marca essa fase. Ocasionalmente, é dessa forma que nos portamos em relação a Deus. Somos independentes em algumas áreas, insistimos em não dar o controle absoluto de nossa vida a Ele e somos, nessa perspectiva, rebeldes espirituais. Saiba que Deus não abre mão de nenhuma área da sua vida. Foi assim que Jesus viveu. Certa ocasião, ele disse: "Minha comida e bebida é fazer a vontade de meu Pai." Perceba o modelo de um discípulo de Jesus. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor, conforme o versículo que nós lemos. Amém, né? Quantas e quantas vezes nós somos adolescentes espirituais? Eu mesma falei para vocês na segunda-feira que eu estava nesse período de... E agora, né, já achei um nome para minha birra que eu estava fazendo nesses dias passados, né? E se chama adolescência, né? Quem diria? Uma senhora já passando pela adolescência. Mas nesse caso foi uma adolescência espiritual. E é muito ruim, né? Porque isso nos atrasa no processo. Assim como nós vemos, né, os nossos filhos, os nossos jovens birrentos, e muitas vezes a gente sabendo que aquilo ali é inútil, é em vão, que aquilo que eles estão fazendo só está atrasando eles entenderem do processo. Assim é Deus conosco, né? Olhando a gente lá, batendo o pé e falando: não, não quero, eu consigo sozinho, eu vou sozinho, eu faço, eu aconteço, né? E Deus está esperando. E sabe uma coisa, gente? Outro dia eu estava conversando e é muito engraçado. Como a maioria das pessoas tem a visão, ou já tiveram a visão, de que Deus tem outras coisas para se preocupar do que com as coisas pequenas das nossas vidas. Quando na palavra Deus fala da totalidade da entrega. Deus não pede para que a gente só entregue, olha, tá escrito lá que, né, a gente ame Deus como uma parte, a gente entregue a Deus apenas uma parte da nossa vida, a gente consagre a Ele apenas uma parte dos nossos bens ou das nossas coisas, né? Não é na totalidade. Nosso Deus é um Deus de totalidade. Então, assim como Ele recebe de nós a totalidade, Ele também Ele quer nos dar a totalidade. Então, quando às vezes a gente fala assim, mas eu não vou preocupar Deus com uma pergunta dessa, porque Deus tem outras coisas para fazer. Essa semana eu ouvi de novo, não lembro quem me falou, mas eu não fico falando dessas coisas para Deus, porque Deus tem pessoa lá, tem alguém que está orando, pedindo para ser curado, o filho está na UTI, precisando ser salvo, ou uma coisa, está desempregado, está passando fome, está pedindo, né, para Deus. Eu não vou ficar pedindo para Deus que eu quero determinada roupa ou que eu quero determinada coisa. Eu pensava assim também. Quando eu passei a entender que, não, para Deus eu posso fazer tudo porque Deus deixou o Espírito Santo está em mim e Ele participa da minha vida, Ele é a minha vida e em todas as coisas eu não deixo Ele em casa para sair, eu não deixo Ele... Eu comecei a entender que eu sou dependente dele em todas as coisas. Então, se eu sou dependente dele, eu vou pedir para ele todas as coisas. Assim como nossos filhos adolescentes, né?
muitos adolescentes, claro, né, depois de uma determinada idade, 14, 15 anos, conseguem trabalhar, mas mesmo assim não tem uma independência financeira. Em tudo eles dependem da gente para poder colocar comida na mesa, para vestir, para poder pegar um ônibus, uma condução para ir para o colégio ou para a faculdade, ou para, enfim, N coisas. Enquanto eles não têm, né, a vida própria deles, eles têm a total dependência nossa. Né? Então a gente precisa estar ali para poder dar esse suporte. E com Deus é exatamente assim. Né? Nós temos que buscar nele todas as nossas necessidades, não só algumas necessidades. Às vezes a gente tem necessidade de liberar perdão, a gente tem necessidade de ter mais alegria. Por que não pedir para Deus? Senhor, me ensina a perdoar, Senhor, me ensina a ser mais alegre, a ter contentamento com as coisas que eu tenho, a enxergar o copo cheio, né, como todo mundo fala, a conseguir olhar para as coisas boas que estão acontecendo na minha vida e não só para as coisas ruins, porque às vezes a gente se prende nessas coisas, né? Então, nessa palavrinha de hoje, que eu vou deixar bem curtinha, é para realmente a gente estar pensando, né, e colocando o nosso entendimento em ser obediente a Deus, né? E não ser rebelde, né? Porque a rebeldia ela nos afasta, ela atrasa o nosso processo, né? E a gente possa realmente confiar, colocar na presença de Deus e ser uma boa imitadora, né? De Cristo, que nem eu falo, copiar a versão perfeita dele para as nossas vidas. Então, que hoje a gente possa ser encorajado realmente a deixar a adolescência e passar realmente por uma juventude, ali uma fase, né? Porque a juventude na nossa vida natural, ela é o processo nosso de evolução e crescimento profissional, né? Seja nos estudos, em todas as áreas da nossa vida, é uma área realmente de decisões, de uma área mais fundamentada, é onde a gente começa a cavar os nossos fundamentos, né? E que hoje realmente a gente largue da adolescência, a gente pare de ficar birrando ali, falando para Deus, não vou, não quero, eu consigo sozinha, não, Deus, deixa Deus para lá, Deus para quê? Não, traz Deus para perto, né? Que a gente possa realmente estar colado com Ele ali e entendendo que Deus está conosco para todas as coisas e não apenas para algumas. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Jesus, por esse dia tão maravilhoso, esse dia que o Senhor nos permite viver, acordar, Senhor, contemplar a graça, a perfeição da Tua criação, Deus. Obrigada pelas nossas famílias. Obrigado, Deus, por todo o amor, por todo o cuidado que o Senhor tem derramado e ministrado sobre as nossas vidas. Sabemos que sem Ti nada nós somos capazes, ó Deus, de fazer. Reconhecemos a grandeza do Teu amor, do Teu favor sobre nós. Reconhecemos o quão maravilhoso o Senhor é, Deus. Queremos nos entregar mesmo, ó Pai, para passar dessa fase da adolescência. Senhor, que nós possamos amadurecer no Senhor, ó Deus, ter realmente os fundamentos das nossas vidas, ó Pai, alicerçados em Ti. Que todas as decisões que nós formos tomar, Senhor, seja ela grande ou pequena, seja colocado na Tua presença, para que a palavra final, Senhor, venha de Ti. Senhor, que tudo aquilo que nós formos fazer seja para honrar, engrandecer e exaltar o Teu nome, porque o Senhor é o único que merece, ó Deus, todo o louvor e toda a adoração das nossas vidas. Nós te amamos, Senhor, e pedimos a Tua presença nesse dia. Abençoa as nossas famílias, ó Deus, abençoa aqueles que amamos, ó Deus, e aqueles também que nós não amamos, ó Pai, que nós possamos praticar o amor, desenvolver, ó Deus, essa missão maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Senhor, que nós sejamos semelhantes a Cristo, ó Pai, em justiça e em verdade, em amor, ó Deus, em mansidão, em domínio próprio. Nós possamos transbordar, ó Deus, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Cuida, Deus, de cada detalhe. Nós pedimos a sua bênção sobre o trabalho, sobre todas as coisas, sobre os nossos governos, ó Pai, sobre a nossa liderança, sobre tudo aquilo, Senhor, que está sobre nós, ó Pai, que o Senhor possa gerir, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa governar, Pai, em nome de Jesus. Abençoa nossas vidas. Nós pedimos a Tua presença nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe. Fiquem com Deus e vamos falando.